Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Meu irmão, minha irmã, de todo este querido Brasil. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo. Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você ainda não me conhece, está me vendo pela primeira vez, fique comigo até o fim. Me ouve, medita naquilo que eu vou dizer. E depois você decide se você vai inscrever no meu canal. Se você inscrever, eu fico muito grato por você inscrever neste canal Verdadeira Graça. E a mensagem que eu tenho para todos vocês, meus irmãos, é essa: onde está o seu Deus? Deus, onde ele está? Porque as religiões dizem que Deus está aqui. Eles batem na tecla. Eles abrem lá um salãozinho, um local, e diz que Deus está ali. Mas esse livro não prova isso. Deus não está preso a salão nenhum. Deus não está preso a religião nenhuma, a movimento nenhum. Deus não está preso nem mesmo dentro deste livro, dentro dessas palavras. Porque essas palavras são tinta com papel. Deus não está preso a isso. Porque o próprio Jesus disse em João 6:63, as minhas palavras são espírito. A palavra de Deus, ela é espírito. Ela não pode estar presa em qualquer lugar material. Mas hoje se cantam. Como cantava, era comum. Nos anos 80, a gente cantava: onde está seu Deus? Onde está seu Deus? O meu está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, o meu ressuscitou. O meu está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, o meu ressuscitou. Onde está? Então, era cantado, direto, cantava batendo palma. Depois cantava o outro, que dizem: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, é comum o povo bater palma e cantar, mas isso é verdade? Não. Deus não está neste lugar. Porque ele foi bem claro, está bem claro, o apóstolo Paulo escrevendo no capítulo 17, versículo 24, é muito citado. 24 de Atos dos Apóstolos: Deus que fez o céu e a terra, e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templo feito por mão humana. Então as pessoas ficam ali dizendo que Deus está ali. Eu estou sentindo Deus aqui. Sentir você pode sentir. É a mesma coisa você dizer: eu estou sentindo fome, estou sentindo sede, estou sentindo sono. É a mesma coisa. Sentir é uma coisa. Mas estar ali é outra coisa. Como você pode dizer que Deus está ali? Não tem como. Então, meu irmão, você olhando para este livro, esse livro diz que nem mesmo no templo de Salomão, nem mesmo no templo de Salomão, Deus não habitou. Deus não habitou no templo de Salomão. Deus não esteve lá no templo de Salomão. Então, Deus habita onde? Habita em nós. Não sabeis. Capítulo, capítulo 3:16. Não sabeis que vós são templo e morada do Espírito Santo.
e que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Vós sois o templo onde habita Deus. O louvor, o poder e a glória. O poder, o louvor e a glória. O poder, o louvor e a glória. Vós sois o templo onde habita Deus. Onde você estiver debaixo de uma árvore. Eu vi, uns tempos desse atrás, um grupo de pessoas cantando aí debaixo de uma árvore na África, reunido ali, cantando de pé no chão, descalço, mal vestido, aquele povo. Não tinha nenhum lugar coberto para eles. Diz que quando eles encontram uma árvore, eles ficam contentes. E eles cantavam: maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Por quê? Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Todos eles cantando naquele amor, naquela alegria. É isso que eu... Não tinha instrumento, não tinha nada. Eu estava cantando ali, não tinha teclado, guitarra, microfone, não tinha púlpito, não tinha cobertura, não tinha nada. Mas aquele povo estava cantando debaixo de uma árvore. E aquele povo cantando debaixo daquela árvore, a gente sentia que algo especial estava ali. Então, por isso que o título da mensagem é Onde está? Está dentro de nós. Quando Jesus disse ali em João 14, ele foi bem claro. Ele disse: na casa de meu pai, João 14 de João, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não diz há uma. Então, tem muitas pessoas que estão esperando esse Jesus vir buscar, que diz que muitas. Será que, por que tem que ter muitas? Deus habita em muitos céus, no plural. Deus habita no céu. Por que Jesus ia dizer na casa de meu pai há muitas, no plural? A pessoa tem que raciocinar melhor aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Por que ele disse isso? Porque ele ainda não tinha ido. Porque o Espírito Santo só viria depois da ida. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Foi bem claro. Por isso que ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou. Mas quando eu tiver ido, então o Espírito virá. Então Jesus foi. Ele pagou o preço na cruz pelo seu não, pelo pecado do seu povo. Pagando, ele voltou-se, a missão foi cumprida. Ele voltou-se para o céu. E o Espírito Santo, 10 dias depois, veio sobre o povo. E o Espírito Santo passou agora a habitar. E essa morada, que ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Que moradas são essas? É o povo. Nós somos templo e morada. Não precisa nada mais. Por que ele tinha que ir lá preparar? Por quê? Deus está desapreparado? Raciocina comigo. Deus anda desapreparado? Será que ele tinha que ir lá a preparar como nós muitas vezes não a preparamos? Eu preciso preparar para um casamento, para uma viagem, nós temos que nos preparar. Será que Jesus tinha que voltar para o céu e a preparar lugar? Por quê? Isso foi uma expressão que Jesus disse, que já estava tudo pronto.
a ele e o Espírito Santo viria. O Espírito Santo viria e ficaria. E ele ficou, não só nos judeus, mas quando os judeus, que eles discriminavam o gentio. Ali no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando aquele centurião mandou chamar Pedro, que apareceu, o anjo desceu, ele orava, dava esmola, fazia muitas coisas boas e Deus se agradou das obras daquele homem. 3 horas da tarde veio o Espírito Santo, aliás, veio o anjo na casa de Cornélio. Cornélio se assustou e ele diz: as suas orações, os seus feitos têm chegado até Deus. Agora vai a Jope e chama pelo nome de um homem chamado Pedro, que está ali nessa cidade. E ele enviou ali alguns oficiais e foram lá. E chamou Pedro. Pedro veio acompanhado com alguns demais, porque Deus já tinha dito a ele, como aquela passagem do lençol que desceu do céu, lá no capítulo 10, versículo 10, onde vocês conhecem essa passagem. Quando Pedro chegou, Cornélio veio ao encontro de Pedro. Na simplicidade de Cornélio, no versículo 25 de 10 de Atos, ele prostrou, ajoelhou aos pés de Pedro. Porque ele diz assim: Pedro deve ser maior do que o anjo, porque o anjo não quis falar do evangelho, mas o anjo não podia falar do evangelho. É outra mentira. Que se vire o anjo pregando o evangelho, como o anjo não pode pregar. Como é que no capítulo 14, versículo 6, aquele anjo estava trazendo era maldição. Arrependa, porque o juiz de Deus é chegado. Olha lá o capítulo 6. Tribos e línguas, nações, porque o reino de Deus é chegado. Não, o juiz de Deus é chegado, versículo 7. Todos os anjos que desceu ali, que João viu, estavam trazendo maldição. Não tem mais nada, porque evangelho significa boas novas. Nenhum anjo vem trazer boas novas. É maldição. Então, quando Cornélio viu Pedro, certamente na sua mente ele pensou: ele é maior do que o anjo. Porque o anjo não quis falar do evangelho. Mandou chamar Pedro. Pedro deve ser um homem muito grande. Ele prostrou Pedro e diz: levanta-te, que eu também sou um homem igual a ti. E entrando na casa de Cornélio, ele começou a falar que não era lícito, ó a ignorância de Pedro, que não é lícito um judeu hospedar ou chegar, entrar na casa de um gentil. Mas como? Se lá atrás o apóstolo Paulo repreendeu Pedro porque ele comia e bebia junto com o gentil. Agora, por que aqui ele está querendo dar uma de bom? Está dizendo que não é lícito um judeu se hospedar, se chegar na casa de um gentil. E naquele momento que ele falou isso, o Espírito Santo desceu sobre aquela casa. E todos começaram a falar em idioma, que não é blá 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 blá, não. É idioma. E quando eles olharam, eles viram que o Espírito Santo que desceu lá em Atos capítulo 2, sobre os judeus, não desceu só sobre os judeus, agora estava descendo também sobre o gentil. Ele diz: quem somos nós? Quem somos nós? Então, ali, ele entendeu que o Espírito Santo foi derramado para todos, seja quem for. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:28, seja judeu, seja grego, seja mulher ou homem, seja escravo ou livre, seja rico, pobre, preto, branco, seja quem for, somos tudo um só na pessoa de Cristo. Então nós olhamos ali, naquela passagem, que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, porque aquele povo estava dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus. Então, quando ele diz: vou preparar lugar, ele já tinha preparado, a casa de Cornélio já estava preparado para receber o Espírito Santo, que ele veio para ficar, e ele está até o dia de hoje. Só que aqueles dons, é o que eu costumo falar, não adianta vocês ficar aí forçando, querendo dizer que
os dons que foi derramado, dons espirituais não existe mais. Existem os dons natural. Um homem tem um conhecimento, tem uma boa fala, é eloquente, então ele sobressai. Mas os dons espirituais é aqueles dons que o apóstolo olhava para um paralítico, um doente, ele já estava livre daquela enfermidade. Paulo só olhou, no capítulo 14 de Atos, só olhou para aquele paralítico. Olhou para ele e falou, fica de pé, endireita os seus pés, fica de pé. Paralítico, como Jesus disse lá no capítulo 5, lá de João, no tanque de Betesda. Ele disse, quer ficar curado? Não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Levanta, toma sua cama e vai. Jesus só citou isso. Então Paulo também só citou isso. Só diz, levanta-te, se põe de pé. Cadê esses dons? Não existe. Não adianta você ficar aí falando que dons. Não tem mais dom. Dons espiritual ficou, acabou. Está lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Olha lá, verifique bem, quando o que é perfeito viesse, todos esses dons iam desaparecer. E ele já veio. Ele veio, então, esses dons. Hoje existe dom natural. Bom compositor, bom escritor, bom interpretador aí e tal, ou pessoas que têm dons, facilidade para um instrumento, para qualquer outra coisa. Então, o que esses homens aí, mas chega aí perto desses grandão aí, manda eles orar para um paralítico, manda eles orar para uma pessoa cega, uma pessoa muda, você vê o que acontece. Orar não, não precisa nem de orar, porque os apóstolos não oravam. O apóstolo só chegava, como Paulo, basta tocar nas vestes de Paulo, era curado. Basta tocar o lenço de Paulo, tocar o lenço em Paulo e tocava neles, era curado. Levavam para os seus enfermos e era curado. Pedro, eles acreditavam que até a sombra, Atos 15, Atos 5 e 15, Paulo, Atos 19 e 11, as maravilhas que Deus fazia por intermédio dos apóstolos. E hoje? Cadê? Onde está? Então eu pergunto, né? Onde está seu Deus? Onde ele está? Então não adianta. Hoje, todos esses movimentos que nós vemos, nós estamos vendo cada dia surgindo novos e novos movimentos, porque o negócio é bom. O pasto é bom, dá dinheiro. Então vamos nessa. Vamos nessa porque o negócio é bom. Meu irmão, minha irmã, se você gostou dessa mensagem, desse ensinamento, e você ainda não escreveu, escreva, curte e divulga essa mensagem. Eu agradeço de coração o comentário que eu tenho recebido. Fico muito grato por todos vocês. Graça e paz para todos. Goodbye.